paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, queria desde já agradecer a Deus, agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade que nos é dada, de estar aqui diante da responsabilidade de trazer a sua palavra, de trazer uma mensagem de ensino, uma mensagem para o nosso aprendizado. Somos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito e está fazendo e ainda vai fazer em nosso meio. O Senhor, Ele é grande, Ele é poderoso, tem manifestado o seu poder já desde o início deste ano e acreditamos que o Senhor vai impactar o mundo através da igreja este ano. Deus em Cristo vos abençoe, que Ele nos dê muita sabedoria para que assim nós venhamos saber levar a sua palavra. Em nome de Jesus. Meus amados irmãos, neste momento, desde já eu queria trazer uma palavra de reflexão a respeito da Santa Ceia do Senhor, da Ceia do Senhor. Que nós possamos aqui agora, quando ouvirmos essa mensagem, nós possamos nos ligar com o céu, nos ligar com o trono, nos desligando de tudo que possa ser impedimento de entender e compreender a mensagem. Que nós possamos pedir ao Espírito Santo que venha nos dar sensibilidade para que assim nós venhamos compreender a palavra dele. Amém? A palavra que eu queria ler hoje está lá em Números 9, Números capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 5. E depois nós vamos discorrer mais em alguns versículos no mesmo capítulo de Números 9, para aprendermos da palavra do Senhor. Amém? E lerei a mensagem. Então o Senhor Jeová falou a Moisés no deserto do Sinai, no primeiro mês do segundo ano, depois do êxodo da terra do Egito, dizendo: celebrem os filhos de Israel a Páscoa em seu devido tempo. No dia 14 deste mês, ao entardecer. Por que ao entardecer? Porque aqui tipifica, o sacrifício na cruz, que foi no finalzinho da tarde. Então por isso que a Páscoa era ao entardecer, porque ela falava do sacrifício de Cristo, que foi no finalzinho da tarde. Existia duas ofertas, de Israel, que um era a matutina, que fala do antigo pacto, do Antigo Testamento, e a oferta no finalzinho da tarde, a oferta da tarde, que é a Páscoa, que fala do novo pacto, do sacrifício de Cristo. A seu tempo a celebrareis, segundo as suas leis e regulamentos. Meus queridos, observe que tem leis e tem regulamentos na Páscoa do Senhor. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, não é qualquer um. Nós temos que estar preparados para participar da Páscoa. Então Moisés falou aos filhos de Israel que festejassem a Páscoa. Assim fizeram os filhos de Israel, celebraram a Páscoa no primeiro mês, no dia 14, ao entardecer, no deserto do Sinai, conforme tudo que o Senhor Jeová ordenara a Moisés. Amém, meus queridos irmãos? A palavra do Senhor ela é bem clara, a Páscoa ela é um tipo, da Santa Ceia, da Ceia do Senhor. É o que se aproxima mais, da Ceia do Senhor, daquilo que nos dias de hoje nós ofertamos ao Senhor. Porque a Santa Ceia ela é uma oferta vegetal, uma oferta de manjar. Nós ofertamos ela ao Senhor. Por isso que não pode ser de qualquer jeito, não pode ser sem antes nós cumprirmos todas as leis, cumprirmos todos os regulamentos, para que assim a ceia do Senhor venha a ser ofertada. A Santa Ceia, a Bíblia vai ser bem clara lá em 1 Coríntios 11, ela é um memorial. A Santa Ceia é uma festa. Nós devemos estar na casa do Senhor alegre, com alegria, com singeleza de coração, ofertando ali ao Senhor Jeová a nossa ceia, a nossa oferta de manjar, a nossa oferta vegetal. É claro que para eu participar das Santas Ceias, primeiro eu tenho que cumprir, as leis e os regulamentos. Não é de qualquer forma que eu vou ceiar, não é qualquer um que ali pode participar da Santa Ceia, da Ceia do Senhor. Não é qualquer um que pode ali ofertar essa oferta ao Senhor. Primeiro,
aqueles que ainda não são batizados nas águas, eles de nenhuma forma podem participar da Santa Ceia. E nós temos base bíblica para isso. Alguns acreditam, pelo fato de o ladrão da cruz não ter se batizado, né, eles usam esse texto para dizer que podem participar da Santa Ceia, pelo fato do ladrão da cruz não ter se batizado. Meus queridos irmãos, de antemão já queria dizer que o ladrão da cruz ele também não participou da Santa Ceia. Você não vê o ladrão da cruz ceando. Então você não pode usar um texto isoladamente, separadamente, para dizer algo que não existe na Bíblia. Para você participar da Santa Ceia, primeiramente você tem que se batizar. No Antigo Testamento a gente observa que antes dos sacerdotes entrarem, né, no lugar santo dentro do tabernáculo, primeiro eles tinham que passar pela bacia das águas para se purificar. Isso é um tipo do batismo nas águas. Isso é um tipo, né, do batismo que quando João viesse, João ia ali preparar o caminho para o Senhor. E João ali chega batizando para o arrependimento. Então, primeiro para mim ceiar, eu tenho que ser batizado nas águas. Eu tenho que passar pela bacia da purificação para entrar no lugar santo, porque quando eu ceio sem ser batizado, eu estou invadindo o lugar santo, sem ser purificado. 1 Coríntios 10 também vai falar, e já eu queria ler esse texto, né? 1 Coríntios 10, que são as leis e os regulamentos de 1 Coríntios 11, né? Que vai falar sobre a Santa Ceia, as leis e os regulamentos da Santa Ceia. E é muito importante que a gente venha se atentar a isso, para que assim nós venhamos ofertar a nossa oferta ao Senhor. 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10, a partir do primeiro versículo, diz assim: Porque não quero, irmãos, que ignoreis que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem, e todos eles passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, que é um tipo de Cristo, na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo manjar espiritual, e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. Então, meus amados irmãos, observe que todos foram batizados em Moisés, que é um tipo de Cristo, na nuvem e no mar. Na nuvem em cima e no mar embaixo. Batismo no Espírito Santo e batismo nas águas. Então eu não posso ceiar antes de eu ser batizado nas águas. Eu tenho que me batizar, isso é bíblico. Quem ensina tal coisa não é de Deus, não traz o ensinamento da palavra completa. Fica aí, né, omitindo a palavra para assim trazer mais gente à sua igreja, para que as pessoas vão até lá. Mas a palavra do Senhor, ela nos é clara, né, que não pode ser ceiar, ofertar ao Senhor a sua oferta, sem antes ser batizado nas águas. O batismo é a segunda parte da pregação. Aquele que não é batizado deixou de cumprir, né, a palavra do Senhor. Uma coisa é você não ter oportunidade como o ladrão da cruz. Mas se você tem oportunidade, você tem que ser batizado nas águas para cumprir a justiça, como o próprio Jesus diz e ensina, né? Que quando foi ter com João para ser batizado, João disse: o Senhor vem até mim, eu é que preciso ser batizado pelo Senhor. E Jesus vai e diz a João, é necessário que nós cumpramos toda a justiça. Então ele vai e batiza. Nós, do mesmo modo, irmãos, que Cristo é o nosso modelo, devemos cumprir toda a justiça, devemos ser batizados. E só depois poderemos participar da Santa Ceia. Amém, meus amados irmãos? Que nós venhamos colocar isso no nosso coração, que todo aquele que não é batizado ainda, que procure se batizar, para que assim depois possa ceiar, depois possa ofertar ao Senhor, depois possa ali, né, festejar, né, a Santa Ceia, porque a nossa Santa Ceia era uma festa que nós devemos estar alegres, felizes, com o coração ligado na presença do Senhor, para que todo, né, ali a igreja do Senhor contemple, né, a glória do Senhor naquele lugar. Meus queridos amados irmãos,
Queria também vos falar sobre a ética da Páscoa, né? A ética da Páscoa, como eles faziam, e desde já trazendo a palavra com reverência à Santa Ceia, representando a Santa Ceia, né? Lá no versículo 6 ele diz assim: mas havia alguns homens que estavam impuros por causa do contato com cadáver humano, os quais não podiam ofertar o cordeiro pascual, e pelo mesmo motivo, nesse mesmo dia, apresentaram-se diante de Moisés e Arão. Eles se apresentaram diante de Moisés e Arão e disseram-lhe, versículo 7, estamos impuros por termos tocado no corpo morto de um homem, mas por que estaríamos impedidos de dedicar a oferta ao Senhor Jeová no tempo devido entre os filhos de Israel? Meus queridos amados irmãos, o contato com o corpo humano aqui, né, representa o impedimento, representa as impurezas, representa as imundícias, né, que o mundo quer que nós nos contaminemos por ela. E é claro que nós somos falhos, somos humanos, somos seres humanos, e todos nós, sem exceções, estamos sujeitos a esta contaminação, porque a palavra do Senhor ela é clara que nós podemos pecar por pensamentos, por ações, pela visão, pela língua, né, pelo ouvido. Então, meus amados irmãos, existem várias formas de contaminação e todos nós estamos sujeitos a ela. Mas existe um segredo aqui nessa palavra. O autoexame que Paulo vai falar, na verdade, né, todo o capítulo de 1 Coríntios 11, Paulo, que era doutor da lei, né, o apóstolo Paulo, que era doutor da lei, Paulo vai tirar de Números 9 e de Números 5, Paulo vai escrever o relato da Santa Ceia, sobre a Santa Ceia, ou sobre a ceia do Senhor. É de 1 Coríntios 9 e 1 Coríntios 11. O autoexame, ele tem ali uma palavra muito forte, né, que ele vai analisar tudo isso aqui. O autoexame não é simplesmente eu me autoexaminar e parar por ali e depois cear. Não, meus amados irmãos. Nós podemos ver aqui que eles reconheceram a sua falha, eles reconheceram a sua impureza, eles reconheceram que estava impuro, eles reconheceram que estavam impedidos de cear, eles reconheceram que precisavam confessar, né, a sua impureza. Então observe que no texto do versículo 6, eles dizem, e apresentaram-se diante de Moisés e Arão. Eles se apresentaram. Eles reconheceram que tinham pecado, eles reconheceram que tinham errado na sua caminhada, na sua trajetória. Eles reconheceram isso e se apresentaram diante de Moisés e Arão. Quem é Moisés e Arão nos nossos dias? Meus queridos e amados irmãos, Moisés e Arão, ele representa o pastor da nossa congregação. Está ali representado por ele. Então, meus amados irmãos, o autoexame, quando eu me examino, e eu me examino ali para me examinar a minha alma, para saber se eu me contaminei, para saber se eu estou impuro, né, pelas contaminações do mundo, porque nós estamos sujeitos a isso. Então eu me autoexamino, né? Não examino o outro, é a mim. Eu me autoexamino para saber se eu estou impuro e se estou impedido naquele momento de participar da Santa Ceia. E então eu me apresento diante de Moisés e Arão para confessar o meu pecado a ele, a minha impureza, o meu impedimento. Eu não posso ceiar de qualquer jeito. Eu não posso ofertar a minha oferta ao Senhor de qualquer jeito. A Santa Ceia, né, é uma coisa séria. Paulo vai dizer que quem ceia indignamente, é por isso que há entre vós muitos que estão fracos, estão doentes, e há muitos que dormem, porque oferta sem o discernimento, oferta de qualquer jeito, indignamente, Paulo vai dizer. Ofertar contaminado é ofertar indignamente. Ceiar em contaminação é ceiar indignamente. Então eu preciso me autoexaminar e confessar. Eu preciso me apresentar diante de Moisés e Arão, que é o nosso pastor. E ali eu confesso. E eu dou glórias a Deus, porque o Senhor ele tem uma resposta para as nossas vidas. Eu queria desde já dizer aos amados irmãos que
o pastor, quando ele está fazendo o apelo, ali antes da Santa Ceia, os irmãos em Cristo Jesus, os irmãos que se contaminaram, os irmãos que pelo contato se contaminaram pelas impurezas que o mundo tem a oferecer, que deram ouvido a elas, que viram e ali se contaminaram, que falaram, que se contaminaram de qualquer forma, né? Os irmãos ali diante do altar do Senhor têm essa oportunidade de se apresentar diante de Moisés, porque ele vai estar orando ali, pedindo ao Senhor que nos perdoe. Ele vai estar orando, pedindo o perdão de Deus sobre as nossas vidas. Então, na hora do apelo, meus amados irmãos, é um momento oportuno para nós se apresentarmos diante de Moisés. E todas as igrejas deveriam fazer o apelo, mas tem igreja que não faz, mas deveria fazer. É muito importante o apelo, meus amados irmãos. E aí Moisés, no versículo 8, Moisés vai pedir um tempo para ir conversar com o Senhor a respeito deste assunto. Olha o que Moisés vai dizer. Então Moisés lhe respondeu, dizendo: esperai um pouco, pois ouvireis o que o Senhor Jeová ordenará a respeito. A respeito de quê? A respeito da contaminação deles, a respeito do assunto que eles trouxeram diante de Moisés e de Arão. Eles precisavam de uma resposta e Moisés não tinha a resposta. Mas Moisés, com sabedoria, porque todo líder ele tem que ter essa sabedoria, porque existem perguntas que são feitas pela membresia da igreja que aos líderes é muito difícil de responder. Então devemos ter essa sabedoria de consultar ao Senhor, porque estamos tratando de coisas espirituais. Então devemos ter essa sabedoria. Coisas que são complicadas e difíceis para nós devemos consultar ao Senhor para obter a resposta dele, para obter uma resposta do alto. E o Senhor dá a resposta a Moisés, e isso é o que nos alegra, porque depois de nós estarmos contaminados pelas impurezas, pelos impedimentos que são representações de nossa caminhada, que nós nos contaminamos, que nós pecamos, né? Então Moisés consulta, depois dele ter se apresentado diante de Moisés consulta o Senhor para obter uma resposta. E a coisa mais linda que pode existir é a resposta de Deus, quando ela vem à nossa vida. Observe agora, meus amados irmãos, no versículo 9, a resposta de Deus a respeito desse assunto que eles trouxeram diante de Moisés, que diz assim: então o Senhor Jeová falou a Moisés dizendo, versículo 10, diz aos filhos de Israel: se algum homem dentre vós ou de vossas gerações estiver impuro por haver tocado em cadáver, ou tiver empreendido uma jornada, né? Uma jornada aqui é uma viagem, não é uma viagem que você pegou um avião ou um ônibus e foi, não. É os que viajaram na fé, que estão dentro da casa de Deus, mas estão cochitando entre dois pensamentos, que não sabem mais o que querem, que estão com dúvidas sobre a sua salvação. Isso é empreender uma viagem, meus amados irmãos. Que estão impuros por haver tocado em cadáveres, ou ter empreendido uma jornada para longe de vós. Igualmente celebrará a Páscoa ao Senhor Jeová. Então, meus amados irmãos, depois de eu ter confessado diante de Moisés e Arão a minha impureza, o meu impedimento, aquilo que me impedia de ofertar ao Senhor Jesus, aquilo que me impedia de levar a minha oferta vegetal, meus amados irmãos, não há impedimento, não há quem possa me impedir de ali ofertar, de participar daquele momento, de participar da comunhão da mesa do Senhor. Depois de eu ter confessado, mas primeiramente se lembre que temos que nos apresentar diante de Moisés, e aí a resposta de Deus vem para nossas vidas dizendo que agora nós temos total liberdade para ali participar da mesa da comunhão, para participar da Santa Ceia, para ofertar ao Senhor a nossa oferta vegetal. A resposta de Deus é tremenda, a resposta de Deus é muito linda para nossas vidas. Que coisa gloriosa é obter a resposta do Senhor a qualquer determinado assunto, e principalmente se tratando de uma coisa tão séria que é a Santa Ceia, tão espiritual que é a Santa Ceia. Meus queridos irmãos, que coisa gloriosa é ter a resposta do Senhor, né? Que mesmo eles tendo se contaminado, mesmo eles tendo
né, estão impedidos de ali ofertar ao Senhor. Eles buscaram a Moisés e Arão, se apresentaram diante de Moisés e Arão, confessaram as suas impurezas, e mesmo assim o Senhor diz: diga aos filhos de Israel que se eles tiverem se contaminado, se eles tiverem empreendido uma jornada, mesmo assim, se eles se apresentarem a vocês, se eles confessarem a vocês as vossas impurezas, eles podem ofertar ao Senhor Jeová no seu tempo determinado. Oh, glória! Glória a Deus, aleluia, Senhor. Que coisa linda, meus amados irmãos. Meus amados irmãos, há também um outro grupo, que são dessa vez, são os puros, né? Os puros e os que não empreenderam uma jornada, uma viagem. Esses não têm nenhum impedimento para ofertar ao Senhor. Está lá no versículo 13 de Números 9, que diz assim: quanto ao homem que estiver puro, né? Desta vez muda, não é mais impuro, desta vez é puro. Quanto ao homem que estiver puro e não estando em viagem, deixar de ofertar o Cordeiro Pascual, a sua alma será eliminada do seio do seu povo e levará o seu pecado, porque não apresentou a oferta ao Senhor Jeová no tempo determinado. Meus amados irmãos, há muitos irmãos que têm a oportunidade e não querem participar da Santa Ceia. São batizados nas águas, já passaram pela bacia da purificação, mas não querem ofertar ao Senhor, não querem ali, né, participar daquele lindo momento que é uma festa, diz a Bíblia Sagrada, que é uma festa, um memorial para o corpo de Cristo. Mas eles não querem. Eles não se contaminaram pelas impurezas do mundo, eles não se contaminaram pelas contaminações do mundo, eles não têm nenhum impedimento, como o dos relatos que foi lido acima, mas mesmo assim eles não querem participar da Santa Ceia. Existem muitas pessoas que estão com esse pensamento. Meus queridos irmãos, a Santa Ceia é uma comunhão com o Senhor, é um momento de comunhão que ali nós estamos tendo com Ele. A Santa Ceia, o móvel usado para esta comunhão é uma mesa, porque a comunhão com o Senhor, ela é espiritual, espírito do mesmo Espírito. E muitas são as pessoas que não querem participar da Santa Ceia. Paulo vai dizer, após você ter feito o autoexame, que coma e beba deste pão e do vinho. Então, quando eu estou bem, quando eu estou puro, não estou impedido de participar da Santa Ceia, eu devo participar dela. Eu devo ofertar ao Senhor. Eu não tenho escolha, eu tenho que ofertar. Porque quando nós vemos ali, né, você quebra a comunhão com o Senhor se entristece com você porque você não ofertou a Ele no seu tempo determinado. A nossa Santa Ceia, ela acontece uma vez ao mês. Os apóstolos, eles realizavam de 7 em 7 dias. Mas aqui a oferta do Cordeiro Pascual, que é um tipo da Santa Ceia, ela acontecia mensalmente também. Então nós estamos, né, dentro das leis e dos regulamentos, porque eles faziam isso uma vez ao mês. Mas muitas das pessoas, meus queridos e amados irmãos, têm a oportunidade de ceiar e não ceiam, têm a oportunidade de ter comunhão com Cristo e não participam, sem ter nenhum impedimento, e não ofertam ao Senhor Jesus, e não ofertam ao Senhor a sua ceia. Meus queridos amados irmãos, que nós venhamos ter discernimento, né, das coisas espirituais, ter discernimento daquele momento, que ali nós estamos participando de um momento lindo, de uma festa, como diz a palavra do Senhor, de uma íntima comunhão, uma comunhão mais profunda com o Senhor Jesus, que é na mesa. A comunhão dele é na mesa. A mesa da comunhão, vai dizer a Bíblia Sagrada. E nós temos que participar. Nós temos. Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios, se você for ler, logo após o relato do autoexame, Paulo vai dizer: coma deste pão e beba deste cálice. Paulo não está dando alternativa. Paulo não está dizendo se você quiser. Paulo está dizendo coma e beba. Nós temos que participar. Eu me autoexaminei e vi que nem nada me impede que eu participe
então eu devo participar. Meus queridos irmãos, é coisas gloriosas a gente participar da Santa Ceia, a gente ter essa oportunidade de ali ceiar, né? Se ligando cada vez mais com o Senhor. Esta foi a palavra que o Senhor tocou no meu coração para trazer a respeito do assunto da Santa Ceia. Muitas pessoas às vezes têm dúvidas sobre o autoexame, né? Elas ali têm dúvidas o que é o autoexame. Então, meus amados irmãos, o autoexame não é nada mais do que isso. Eu reconhecer o meu erro, eu reconhecer o meu pecado, eu reconhecer a minha impureza, e eu me apresentar diante do pastor da congregação, e ali eu confessar a ele e aguardar a resposta de Deus. E depois da resposta de Deus, né, eu poder ceiar, eu poder participar da Santa Ceia, porque nada mais me impede, porque eu já reconheci e já confessei. Então, depois de confessado, eu posso ceiar, eu posso participar da Santa Ceia. O ato da reconciliação na hora do apelo quer dizer que você está se apresentando diante de Moisés e Arão e reconhecendo publicamente ali a sua impureza. Então eu posso participar da Santa Ceia. Tem que fazer o apelo, o pastor da congregação tem que fazer o apelo. Meus amados irmãos, isso mostra humildade. Nós nos apresentarmos diante de homens de Deus escolhidos para Ele. Eu não vou me apresentar diante de qualquer um. Não, eu vou me apresentar diante de um homem de Deus, do anjo da igreja, que o Senhor colocou ali para abençoar a minha vida e a sua vida. Então, quando eu me apresento a Ele no ato da reconciliação, no ato do apelo, né, que eu estou ali me reconciliando por Ele, eu estou ali apresentando diante dEle a minha impureza, e o Senhor vai perdoar, porque quando eu confesso a minha impureza e eu participo, né, da ceia do Senhor, ao ato de eu beber o vinho que representa o sangue, né, que o sangue de Jesus, a Bíblia Sagrada vai dizer que purifica de todo o pecado. Meus queridos e amados irmãos, nós temos que participar da Santa Ceia até que o Senhor venha. Nós temos que participar. Jesus, ele antes dele ser crucificado, Jesus ceia com os 12, e Jesus, sabendo que ele tinha promessa, ele tinha uma promessa, porque a Bíblia Sagrada diz no Antigo Testamento que aquele que cumprisse toda a lei reviveria, meus queridos e amados irmãos. E Jesus foi e disse que nós deveríamos, Jesus, quando fala com os apóstolos sobre a Santa Ceia, Jesus pega o pão que representa o seu corpo e distribui entre os 12, e os 12 ali participam, porque assim como Jesus reviveu, eles também vão reviver na ressurreição dos mortos, vão ressuscitar, porque participaram, porque comeram do pão que representa o corpo de Cristo. Jesus partiu com ele. Meus queridos e amados irmãos, que nós venhamos ter isso, ter a mente aberta para aprender, para entender. Estas coisas são sérias, importantes, né? Toda a palavra de Deus, para que assim nós venhamos ter uma vida abençoada na presença dEle, para que nós venhamos assim ceiar com Ele, ter comunhão com Ele, guardando a comunhão que é na mesa da comunhão, uma comunhão espiritual, porque a Bíblia diz que é espírito do mesmo espírito, espírito do mesmo espírito. Então nós devemos ceiar. As pessoas que estão bem, que não estão impedidas, que não se contaminaram, elas também devem ceiar. Há consequências, meus queridos amados irmãos, terríveis para quem não participa da Santa Ceia. Uma quebra de comunhão com o Senhor. Nós devemos participar da Santa Ceia. É claro que há muitos irmãos que às vezes trabalham, entram aos domingos trabalhando, e muitas vezes não podem cear naquele momento, mas a igreja tem que se dispor, se possível, a levar a ceia na casa, ou em outro determinado momento, quando você estiver presente na igreja, você ali ceiar. Chegar para aqueles que são responsáveis por a ceia e dizer que eu quero ceiar. Hoje em dia, já os irmãos que levam a ceia na casa, para que a pessoa possa ceiar, para que a pessoa não possa deixar ali de participar, né, deste momento tão lindo, deste momento de comunhão com o Senhor. Meus amados irmãos, essa era a palavra que o Senhor tinha me dado, que eu compartilhasse com vocês, né, neste momento, para que assim
nós possamos ofertar ao Senhor, para que assim nós possamos estar bem diante dele e ofertar a ele, né, a nossa oferta. Hoje, primeiro domingo do mês, é o dia de muitas igrejas celebrarem nessa festa, né, esse memorial ao Senhor. E nós juntos devemos participar deste momento. Que o Senhor Jesus em Cristo, né, venha nos dar sabedoria, venha nos dar força, venha nos dar humildade, para que nós possamos estar ali diante da mesa do Senhor em comunhão, ligados com Ele, participando deste momento espiritual tão poderoso que é a Santa Ceia. Muitos não sabem, mas no ato de participar da Santa Ceia, né, muita gente é curada, porque estão bebendo ali do sangue, do vinho que representa o sangue do Senhor. E a palavra vai dizer que o sangue de Jesus é poderoso. Ele nos cura, Ele nos salva, nos purifica de todo pecado. Devemos, meus amados irmãos, com sigileza de coração, entendendo a seriedade da Santa Ceia, não sendo de qualquer jeito, nós devemos participar, né, da ceia do Senhor, ofertando a Ele a nossa oferta de manjar, a nossa oferta vegetal. Amém, meus queridos irmãos. Que Deus em Cristo vos abençoe, que Deus em Cristo vos dê graça, que Deus possa abençoar cada um de vocês que estão ouvindo e que ouvirão esta palavra. Que essa palavra ela possa tocar no seu coração, lhe tornando sensível a ela, lhe tornando sensível à presença do Senhor. Que Deus abençoe a irmã Priscila, que Deus em Cristo abençoe você, o irmão Imso, a sua família, né, o irmão Raimundo Batista. Que Deus também lhe abençoe, meu querido amigo, né, que Deus possa lhe trazer paz, alegria, né. Antes de eu conhecer Jesus, você me falou muito dele, né, que Deus te abençoe. Que Deus abençoe também a irmã Williane, que está nos assistindo neste momento, né, para a honra e a glória do Senhor, tem cooperado junto comigo no trabalho do Senhor, é uma guerreira, né, do Senhor, que o Senhor escolheu. Tem cooperado junto comigo na batalha de levar alguns irmãos ao batismo nas águas. Nós temos lutado, né? Todo o nosso departamento tem lutado para que assim essas pessoas possam ser batizadas e elas tenham a oportunidade de participar da Santa Ceia. Que Deus abençoe a todos vocês, louvando e agradecendo ao nome do Senhor pela vida de cada um, né? E que vocês compartilhem esse vídeo. Ele vai estar tanto no YouTube como nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Que vocês compartilhem esse vídeo para que alcance o máximo de pessoas possíveis, né? Para que assim a palavra do Senhor ela venha a ser pregada, para que a palavra do Senhor ela venha a ser proclamada, né, através das redes sociais. Devemos usar estes canais, né, para pregar o Evangelho, para a glória do nome do Senhor, para que vidas possam conhecer Jesus, vidas ser restauradas por eles, vidas ser transformadas por Ele. Que Deus em Cristo vos abençoe, dê muita graça, muita sabedoria, encha do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe.